Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 a 11. Alguém estaria perguntando: pastor, você está viciado em pregar sobre o livro de Atos? Talvez. Esse é o terceiro domingo consecutivo que eu estou usando um texto no livro de Atos dos Apóstolos para pregar, e hoje vai ser incrível que Deus vai falar conosco. A palavra de Deus nos fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Você lembra? Jesus estava aqui na terra, com 30 anos ele começa seu ministério, em torno de 3 a 3 anos e meio, Jesus está manifestando o reino de Deus, revelando o coração de Deus Pai. Então Jesus é crucificado, Jesus é morto na cruz. A propósito, quantos são gratos aqui pelo sacrifício de Jesus por nós? Foi por nós. Ele não tinha pecado, nós tínhamos pecados, mas a palavra de Deus fala que os nossos pecados caíram sobre ele, e Jesus está morto na cruz. Porém a palavra de Deus fala que a morte não conseguiu detê-lo, o inferno não conseguiu detê-lo, e ao terceiro dia, Revo Church, o nosso Jesus triunfou a morte e ele ressuscitou. Grande glória, grande alegria vem no nosso coração, e aqui estamos nós, dizendo que ele apareceu, deu provas indiscutíveis que estava vivo. Verso 4, certa ocasião, enquanto comia com os discípulos, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual eu vos falei. Verso 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você pode dizer comigo: serão batizados com o Espírito Santo. Ele está falando sobre o batismo nas águas, que é o batismo de arrependimento. A propósito, quantos já batizaram nas águas aqui? É a nossa confissão pública da nossa fé em Cristo Jesus. Marcos capítulo 16 fala: quem crer e for batizado será salvo. Ele está falando disso aqui. João batizou com água, mas ele está dizendo: mas agora tem o batismo, que é o batismo do Espírito Santo, que acontecerá. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que meu Pai estabeleceu pela sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês se tornarão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você pode repetir comigo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa semana eu quero já profetizar: o Espírito Santo virá sobre nós de forma estrondosa, igreja. O poder de Deus vai nos chacoalhar. Verso 9, tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. São 2 anjos. O Evangelho de Atos, que é um Lucas, um médico, escreveu isso. Ele não tem misturação, mas ele diz vestidos de branco, porque esses anjos traziam glória, resplandeciam como luz. Verso 11, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Você pode dizer comigo: esse mesmo Jesus voltará da mesma forma que o viram subir. O tema da minha mensagem hoje é: preparados para encontrar com o Senhor. Preparados para encontrar com o Senhor. Quantos aqui estão empolgados para receber a palavra de Jesus? Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Espírito Santo, agora eu declaro a tua palavra sobre cada coração e cada mente agora. Pai, nós oramos pelo poder do teu Espírito Santo se intensificando nesse lugar. Pai, que tua palavra seja liberada sobre nossas vidas. Eu oro por corações abertos, eu oro por uma atmosfera de fome e sede aqui no nosso coração, por receber de ti, por ser ministrado por ti. Eu creio que essa noite o Senhor vai nos chamar a algo mais profundo. Essa é uma noite de chamado, essa é uma noite de uma convocação do teu povo, da tua igreja, e eu oro que teu Espírito Santo então possa nos mover de forma extraordinária. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Vamos lá. Eu tenho tempo escasso hoje, gente, para compartilhar contigo a respeito daquilo que eu quero compartilhar. A propósito, amanhã nós começamos 7 dias de propósito. Eu falei para você, essa mensagem começa aqui, mas ela não termina aqui. Essa mensagem vai se estender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 3 até o 11, nós
retratamos, gente, esse assunto que é extraordinário sobre a segunda vinda de Cristo. Você pode dizer bem alto, me diga, a segunda vinda de Cristo. A propósito, apenas no Novo Testamento nós temos 318 menções tratando a respeito da segunda vinda de Cristo. Se a primeira vinda de Cristo ele veio como um cordeiro, a segunda vinda dele, ele volta como um leão. Há mais de 2000 anos atrás, Deus Pai enviou Jesus Cristo a esse mundo. É isso que a palavra de Deus nos fala em João capítulo 3:16, o centro das escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão da nossa fé. WhatsApp, velocidade número 2. Essa é a razão de nós estarmos aqui hoje, porque Jesus, através da sua obra redentora, nos salvou. Jesus veio a esse mundo, aprove a Deus enviar o seu único Filho, por amor a pecadores, para morrer na cruz, e nós somos esses pecadores que Jesus salvou, quando foram salvos por Jesus, amém? Essa é a declaração de nossa fé. Porém, a declaração da nossa esperança é que um dia Jesus, ele volta para buscar a sua igreja. É que um dia Jesus voltará. E é isso que nós acabamos de ler em Atos capítulo 1. Fala a respeito que Jesus, quando havia sido morto, mas ressuscitado, ele aparece para as pessoas. Ele dá provas indiscutíveis da sua ressurreição. Você lembra daquele discípulo conhecido como discípulo incrédulo? O nome dele era Tomé. Ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele falou: então, eu só vou acreditar se eu mesmo colocar com as minhas mãos entre as chagas das mãos de Cristo. É a única maneira de vocês me fazerem acreditar que Jesus ressuscitou. Eles estão numa casa e Jesus, ele aparece e fala: é assim, Tomé? Então você não crê que eu ressuscitei? Põe aqui a sua mão. O mais incrível é que Tomé nunca colocou a mão, ele caiu de joelhos, ele falou: Deus meu e Senhor meu. Ele apenas creu naquele momento, porque ele viu Jesus com seus próprios olhos. 40 dias, nós lemos aqui, que Jesus ainda está, após a sua ressurreição, fazendo várias aparições, manifestando a sua glória. E não é incrível, porque Jesus, ele fala para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que desça o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Os profetas todos haviam profetizado, Joel havia profetizado sobre o Espírito Santo, isso testifica que ele seria enviado. Os discípulos falam: Jesus, não vá. Mas Jesus fala: é melhor que eu for, porque se eu não for, Deus Pai não enviará o Espírito Santo sobre vocês. E aqui estamos nós, em Atos capítulo 1, quando de repente Jesus é ascendido aos céus. Jesus, ele quebra todas as leis da física. Ele já havia quebrado antes, quando ele caminhou sobre as águas, alguém lembra? Mas agora ainda está muito maior, ele está levitando, quebrando toda a lei da gravidade. E todos os discípulos estão olhando para cima, atônitos. A minha versão da Bíblia é com cara de neném cagado. Uau! Como Jesus está fazendo isso? Uma nuvem o encobriu. E nesse momento, 2 anjos parecem e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira que vocês viram subir, um dia Jesus voltará. Amém. Em Zacarias, capítulo 14, a palavra de Deus nos fala assim: naquele dia os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. Ou seja, no mesmo lugar de onde Jesus saiu, ele irá voltar. Esse dia, irmãos, será o dia que Jesus, ele virá com os seus anjos, e nesse dia ele reunirá todas as pessoas de todas as nações, e nesse dia todos estarão perante o Senhor. Esse dia será um dia de prestação de contas. Se a primeira vinda ele vem como um cordeiro, a segunda vinda ele vem rugindo como um leão. Se a primeira vinda ele vem para pregar a salvação, a segunda vinda ele vem para julgar as nações da terra. Esse dia todos hão de comparecer perante o tribunal de Deus. A Bíblia refere-se o grande trono branco. É interessante a respeito disso que a Bíblia fala, o grande trono branco. Não foi apenas um que viu esse trono, o qual Deus está assentado. Isaías, certa vez, a Bíblia fala que ele tem uma visão de um grande trono branco e Deus está sentado nele, e ele começa a dizer: santo, 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 santo. Ele perde as palavras, ele apenas começa a repetir: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Ao ver aquele grande trono de Deus assentado, ele diz: ai de mim,
eu estou ralado, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de impuros lábios. Em outras palavras, ele está vendo o pecado na vida dele, e ele está dizendo, e ele é tão santo, e Deus é tão santo, e ele é tão puro, e não existe nenhuma treva, e nenhuma escuridão nele, apenas existe luz. João também viu esse trono branco. Quando João está numa ilha exilado, chamada Ilha de Patmos, então Deus mostra a visão para ele de como seria o final dos tempos, conhecido como a Bíblia, o livro de Apocalipse. Ele diz, eu vi aquele que reina sentado em um grande trono branco. Ezequiel viu esse mesmo trono branco. Jesus, ele sentará em seu trono, e esse dia será um dia de julgamento. E eu quero construir contigo hoje a respeito de 4 versos bíblicos aqui, essa doutrina de Jesus assentado no seu trono, e Jesus julgando as nações da terra, e cada pessoa prestará conta. Vamos ler, Mateus capítulo 25, versos 31 a 33, são próprias palavras de Jesus aqui, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial, em seu trono, em sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa ovelhas de bodes. Alguém diga bem alto comigo, ovelhas e bodes. E colocará as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Jesus está dizendo, eu voltarei e eu julgarei todas as nações da terra. E Jesus começa a dizer, vou colocar ovelhas de um lado e bodes do outro. Qual é a analogia de Jesus? Ovelhas são obedientes. Ovelhas, gente, elas são mansas, elas ouvem a voz do pastor que é Jesus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as obedecem. Bodes, pelo contrário, não obedecem. Se você se encontrar com um bode, muito cuidado, ele pode avançar em você. Você diz, bode, vamos por aqui, ele vai para o outro lado. Jesus está dizendo, aqueles que são minhas ovelhas, esses eu vou colocar à parte, ou seja, esses serão salvos. Mas os bodes não, porque não submeteram a minha palavra, a minha vontade, eles não querem caminhar em obediência a mim, e dessa maneira, a palavra de Deus está dizendo, nesse dia com seus anjos, sentado no seu trono, ele separará ovelhas de bodes. Daniel também tem visão a respeito desse trono de julgamento. Daniel, a propósito, é conhecido como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel capítulo 7, verso 9, vamos ler juntos. Daniel, ele tem visões, ele diz, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo como a lã, seu trono era envolto de fogo, e rodas do seu trono estavam em chamas. Eu quero que você imagine o trono de Deus. Daniel está descrevendo Jesus aqui, está dizendo, sua veste era branca, e seus cabelos brancos como a lã, e o seu trono está envolto de fogo. Eu quero que você imagine fogo, talvez, não pouco fogo, como o sol. Esse é o trono de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus brilha mais do que o sol. Ao entorno fogo, estavam cheios de chama, e esse Deus, Criador de todas as coisas, Criador do universo, nós nem somos capazes de mencionar o que é o universo, nós sabemos tão pouco, nós mal dimensionamos o nosso planeta, quem dera quando se cala a ciência a respeito de tudo que tem lá. Esse Deus Criador de todas as coisas, está no seu trono sentado. O apóstolo Paulo também fala a respeito desse mesmo trono, esse mesmo julgamento. Em Romanos capítulo 14, verso 1 a 12, o apóstolo Paulo fala, porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É óbvio, diante de tamanha majestade, diante de tamanho poder, é óbvio que todos se dobrariam. Mas no verso 12 ele fala, de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Todos nós, irmãos, um dia prestaremos conta da nossa vida ao Senhor, dos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, nossas atitudes. O apóstolo Paulo fala, tudo o que fizemos por meio do corpo, prestaremos conta diante do Senhor. Eu quero que você imagine isso, prestará conta de si mesmo. E isso é um significado que você não vai prestar conta pela vida de outros.
Por isso que eu sempre digo, você não deveria estar tão preocupado com o que está acontecendo na vida dos outros, mais do que a sua própria vida. A lupa nunca deveria estar, aquela pessoa agiu dessa maneira ou fez dessa maneira. A lupa deveria sempre estar no seu próprio coração, em ver como você é, porque você prestará conta apenas de você diante de Deus. Sofonias fala sobre isso também, o profeta Sofonias, em Sofonias capítulo 1, verso 14. Você nem sabia que existia esse livro na Bíblia. Diz assim: este grande dia do Senhor está muito perto, vai chegar muito depressa. Você pode dizer bem alto comigo, diga: está muito perto, vai chegar muito depressa. O dia do Senhor será terrível, até os homens fortes e valentes chorarão amargamente. Sofonias, debaixo de uma convicção, ele consegue ver e mensurar: isso está para acontecer, isso está muito perto. E ele fala: os homens fortes e valentes irão chorar amargamente, porque obviamente esse dia será um dia magnífico para aqueles que estão com a vida preparada diante do Senhor, para aqueles que foram salvos pelo Senhor. Mas homens fortes e valentes chorarão, porque significa pessoas que confiavam em si próprio, confiavam nas suas riquezas, nos seus impérios, não mensuravam que precisavam de Deus, não mensuravam que precisavam se render a Jesus. Esse dia será terrível, porque eles chorarão, porque serão capazes de ver a sua miséria. Eu não sei se você consegue ver, mas quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu consigo ter dimensão desse dia da volta de Cristo, de tudo que vai acontecer, que a minha vida estará presente, esse trono, onde eu não posso ocultar nada, onde tudo Ele sabe. Eu vejo, gente, a necessidade de nós nos prepararmos, de estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor. A necessidade de nós dizermos: Deus, se eu estou indo para esse lugar, se eu vou estar com a minha vida diante de Ti, eu quero me preparar para ser encontrado fiel e santo diante da Tua presença. Quem pode dizer amém? Amém. Eu cresci, gente, a minha vida na igreja. Eu brinco que teve estações que era mais fácil ter colocado o colchão na igreja do que em casa, porque nós parávamos mais na igreja do que fora. Mas uma das coisas, gente, que eu me lembro quando menino, que existiu algo, gente, que eu creio que o próprio Espírito Santo fez em restaurar o entendimento sobre a volta de Cristo. E eu me lembro, gente, de uma estação onde qualquer pregador que subia numa plataforma pregava: Jesus está voltando, prepare-se, porque a vinda de Cristo está chegando. E isso, gente, não era apenas talvez um estudo para tirar dúvidas a respeito disso, mas era para trazer preparação para a igreja de Cristo para a sua volta. E isso é extraordinário, porque Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus falou muito sobre a necessidade de preparação, a necessidade de preparação para esse encontro. Jesus falava através de parábolas. Nós encontramos várias parábolas de Jesus falando a respeito dessa preparação. A parábola das 10 virgens é sobre preparação. Jesus, ele fala: 5 virgens prudentes, 5 insensatas, lá vem o noivo. É um casamento no contexto judeu. As 5 prudentes tinham óleo na lâmpada, que é um símbolo do relacionamento com o Espírito Santo. As que não tinham óleo, ou seja, não tinham relacionamento, são pegas de surpresa. Jesus fala que as 5 virgens que tinham óleo entraram no banquete, ou seja, foram salvas. É um retrato da salvação, e aquelas outras se perderam. A parábola das bodas de casamento é sobre preparação. A parábola do trigo e do joio é sobre preparação. A parábola do servo fiel e infiel é sobre preparação. Todas as parábolas de Jesus têm a ver com preparação para esse dia. E eu acredito, pessoal, que literalmente o Espírito Santo, ele estava trazendo uma restauração da ênfase, como a igreja precisa se preparar para esse dia da volta de Cristo. Eu me lembro, uma vez estava eu com mais 3 amigos, a gente era adolescente ainda, e o pregador da noite pregou sobre a volta de Cristo. Querido, aquilo mexeu tanto com a gente, porque a gente acendeu aquele fogo no nosso coração, como a gente precisava viver uma vida de fidelidade, separada para o Senhor. E aquilo foi tão empolgante dentro de nós que, quando a gente saiu daquela reunião, falou: rapazada, a gente tem que se preparar para a volta de Cristo. A gente falou: é isso aí mesmo. E de repente um falou: pois acho que nem vamos mais para aula então, né? Já vamos ficar esperando Ele, vamos ficar aqui alerta, orando.
E o outro falou assim: até pensei em pedir a conta do serviço. E eu falei assim: rapaz, não sei se também é isso que Deus quer. De repente teve um mais empolgado assim: eu queria que Jesus demorasse mais para voltar. Todo mundo olhou para ele e falou: rapaz, o que é isso? Você não anseia se encontrar com Deus? A propósito, a Bíblia fala que a igreja fala Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Nós temos paixão por esse encontro com o Senhor. Mas ele falou: eu quero que Jesus volte, mas eu queria que eu pudesse casar primeiro. Ele estava pensando no avivamento da lua de mel ali, tudo aquilo que acontece. Ele estava pensando assim: tomara que dê tempo para mim casar. De repente acho que mais maduro falou: não, rapaziada, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Porém, gente, o entendimento: eu preciso estar preparado para esse dia que está voltando, Jesus estará voltando. E isso, gente, significa da preparação que Deus ele quer trazer ao nosso coração. Me preocupa, querido, hoje sendo pregado um evangelho onde se fala a respeito de tantas coisas, mas não da coisa mais importante, que é a preparação para o encontro com o Senhor. Te prometem a terra, mas se esquecem de te ensinar como ir para o céu. Te pregam sobre performance, você progredir, e como você pode avançar mais, e quanta produtividade você pode ter, mas não pregam como crescer o teu amor por Jesus. E a principal mensagem dos evangelhos é sobre uma preparação da nossa vida, em vivermos em separação para o Senhor, a ponto que eu e você possamos ser encontrados, gente, nesse dia, de forma santa, de forma preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus, para a nossa salvação. Amém. Isso é muito importante, porque quando nós lemos a palavra de Deus, novamente eu não tenho tempo de construir toda a doutrina de escatologia, estudo do final dos tempos contigo hoje aqui em poucos minutos, mas quando nós lemos Mateus capítulo 24, que é conhecido como o capítulo do Apocalipse nos evangelhos, Jesus ele fala a respeito dos sinais da sua segunda vinda. Alguém diga bem alto comigo: a segunda vinda. Conexa, a primeira já aconteceu, a segunda vinda está por vir. Jesus ele fala os sinais da sua vinda. Jesus ele começa a falar tudo que iria acontecer. Então os seus discípulos perguntam: mestre, uau, isso é realmente incrível, como nós saberemos que está se aproximando esse dia? E Jesus é enfático, ele fala: vocês sabem quando o verão está para se aproximar, vocês verem alguns frutos em algumas árvores, vocês dizem: o verão está para aproximar. Mas nesse momento Jesus ele começa a falar, gente, uma lista de coisas que aconteceriam, que antecederiam a sua vida. E aí esse é o momento que eu e você ficamos de cara, porque Jesus ele fala, há mais de 2000 anos atrás, sem ter acontecido isso, Jesus fala a respeito de pandemias. Alguém viveu isso? Alguns anos atrás a gente usava máscara na igreja, milhares de pessoas morreram. Se você parar para imaginar, os últimos 100 anos passados, nenhum de nós aqui estamos vivos, é claro, mas aconteceu pandemias ainda muito piores que a do Covid, peste negra, gripe espanhola, coisas que ceifaram milhões, e nós estamos falando milhões de vidas, que Jesus havia profetizado. Ele falou: vai acontecer esse tipo de coisa, que será um sinal que está próximo à minha vida. Jesus ele fala: nação se levantará contra nação, a respeito de guerras. Alguém que tem ouvido falar a respeito de guerras? Nós estávamos iminentes, gente, perto da terceira guerra mundial. Já aconteceu a primeira, a segunda guerra mundial, mais significativas, entre outras. Muito antes de começar, Jesus ele profetiza sobre isso. Jesus ele fala sobre terremotos, sobre desastres naturais. Jesus ele começa a falar, gente, que o mal iria crescer, que as pessoas iriam odiar umas outras. Você já ligou o noticiário da sua casa? Pessoas matando umas às outras, pessoas tirando a sua própria vida. Jesus ele profetizou, gente, que esse tipo de coisa seria sinais dos últimos tempos. Jesus ele profetiza que o evangelho do reino seria pregado como nunca antes, e isso é um sinal também que já concretizou. Porque a propósito, eu sou do tempo, gente, que tinha eu que servia a Jesus. Eu me lembro quando menino, né, estávamos no colégio e a professora perguntava no primeiro dia de aula: diga seu nome completo, a cidade onde você veio e qual é a sua religião. Eu não gostava nunca dessa nomenclatura como evangelho, porque na verdade eu sou um discípulo de Cristo, um cristão, um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Mas todo
mundo dizia: o que você é? Mateus Eduardo Schmidt, nasci em Lages, capital do turismo rural. Estava bonito no início. E eu sou evangélico, eu nunca gostei desse termo. Era apenas eu e eu. Você já tem visto o quanto a palavra de Deus tem se espalhado a ponto que tantas pessoas têm sido salvas. A estatística no nosso Brasil, gente, hoje, que a cada 5, 2 são cristãos, confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E Jesus profetizou que o Evangelho iria se espalhar. Mas tudo isso, queridos, são o quê? Evidências. Quando você ler na sua Bíblia, antes de dormir, se você quiser fazer isso, leia Mateus capítulo 24 e você ligará um alerta. A volta de Cristo está para acontecer. Todos os sinais, nenhum resta ainda, todos os sinais já se concretizaram, que antecederia a volta de Cristo. E esse é o momento, querido, que eu descubro que a volta de Cristo, ela é iminente e ela é de repente. A palavra de Deus fala que acontecerá como um ladrão, um momento que ninguém espera, ou seja, de repente, como um raio que cruza do Oriente ao Ocidente, assim será a volta de Cristo. E o apóstolo Pedro, talvez o principal discípulo do Cordeiro Jesus, ele tenha falado a respeito disso. Vamos ler juntos 2 Pedro capítulo 3, do verso 10 até 14, as palavras do apóstolo Pedro aqui são reveladoras, porque ele fala, ele diz, o dia do Senhor, alguém diga bem comigo, o dia do Senhor, está se referindo à segunda volta de Cristo, porém virá como um ladrão, de repente e de forma inesperada, de repente e de forma inesperada, de forma de repente e inesperada, os céus desaparecerão, com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e que tudo que nela há, será desnudado. Uau! Verso 11, visto que tudo assim será desfeito, olha o que ele fala, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas? Como é o seu caminhar? Você estará perante esse tribunal de Deus. Lembre, a terra foi desnudada, todos as estrelas, os planetas, o que a gente conhece, foi desfeito pelo calor. O grande trono do tribunal de Deus está ali. Ele está falando, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Ele diz, vivam de maneira santa e piedosa. Você pode dizer comigo de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. Toque alguém perto de você e diga, espere o dia do Senhor, e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo calor, e os elementos serão derretidos pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Está falando de um lugar que Deus criará, um lugar de salvação, nós chamamos de céu. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se, alguém diga bem alto comigo, empenhem-se, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Querido, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Ele está dizendo, gente, hashtag fica a dica, estejam preparados. Eu estou dando um panorama para vocês do que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Mas a pergunta mais importante ele faz para nós, ele fala, que tipo de pessoas a gente deve ser? Como deve ser o nosso caminhar? E ele mesmo responde, ele diz, gente, vivam de maneira santa, se separem para Deus, se santifiquem, permita com que Deus faça a obra de santificação na sua vida, onde você vai se tornando mais puro, mais parecido com Jesus, porque a propósito, o apóstolo Paulo diz, que Jesus, ele volta para uma igreja santa e separada. A grande figura de Jesus se encontrando com a sua igreja é um casamento. Alguém diga bem alto comigo, um casamento. Esse casamento, onde Jesus é a figura do noivo e a igreja é a figura da noiva, eles se encontram, porque esse é o momento, gente, mais esperado, onde a igreja vai morar com Jesus no céu. Isso é incrível. Porém a palavra de Deus fala que Jesus volta para uma noiva sem mácula e sem ruga, sem defeitos. Sem defeitos. Não está falando fisicamente, está falando espiritualmente do nosso coração, da santificação que precisa estar na nossa vida. Tem um texto, cara, que me dá temor. Muitos textos a propósito me dão temor do Senhor, mas esse aqui eu confesso para você que desperta em mim. Quando em Mateus capítulo 7 verso 21, Jesus ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Cara, isso aqui me dá temor, porque eu penso assim, será que não seria eu? Dizendo, Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus falaria, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Perceba, Jesus usa 2 vezes a palavra, Senhor, Senhor, Ele está dando ênfase a algo, A palavra Senhor, ela não tem o mesmo peso na língua portuguesa, que a palavra original no grego que foi escrito aqui. Nós usamos essa terminologia Senhor como um termo de respeito, talvez um termo militar, sim Senhor, ou para alguém mais de idade, sim Senhor, uma forma de venerar, de respeitar. Porém a palavra no original grego é uma palavra chamada Curios, que significava um escravo se dirigia ao seu dono, ele dizia, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, eu pertenço a ti. E o objeto da nossa salvação, irmãos, não é receber Jesus Cristo como Salvador, mas é receber Jesus Cristo como nosso Senhor. A gente está dizendo, Jesus, agora minha vida é tua, é tu quem me dirige, é tu quem me controla, é tu que tem minhas prioridades, é tu que tem minhas finanças, é tu que tem a minha energia, é tu que tem os meus nãos, é tu que tem os meus sims. E Jesus está dizendo, muitos iam dizer, Senhor, Senhor, mas o fato é que Jesus falou, não entrará no reino dos céus. Certa vez Jesus falou, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe. Essa palavra Senhor significa, aqueles que de fato renderam a sua vida perante a Deus, que santificaram a sua vida, que colocaram a sua vida perante o Senhor. Quando eu olho para tudo isso, querido, eu não sei quanto a você, mas novamente eu declaro, eu vejo uma necessidade de nós nos prepararmos para se encontrar com Deus, se prepararmos para esse dia de Jesus, se de repente, se é inesperado, pode ser já a qualquer momento. Eu preciso estar com a minha vida preparada, e eu não sei quanto a você, quantos aqui querem preparar a sua vida para o Senhor? Amém. E esse é o momento que eu quero vir na reta final da nossa mensagem. Isso é incrível, porque essa preparação tem a ver com jejum. Você pode dizer comigo já jejum? Mateus, é sério, eu vou mostrar para você biblicamente aqui. Joel capítulo 2, o mesmo profeta que a propósito profetizou sobre a vinda do Espírito Santo, que acontece em Atos capítulo 2, um capítulo depois de nós vermos Jesus ascendido aos céus. Olha o que ele diz, Joel capítulo 2, verso 12, ainda assim, agora o mesmo Senhor diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ele está dizendo, converta o teu coração, porque você pode ser convencido e não convertido. Você pode ser convencido a respeito de Jesus, mas a pergunta é, de fato o seu coração se converteu? De fato você transformou o seu coração de um coração avarento a um coração generoso? De fato você deixou Deus converter seu coração de um coração de moralidade para um coração de santidade? Ele fala, converta um coração. E talvez a tua pergunta seria, como que eu converto o meu coração? Ele diz, com jejuns, com choro e com pranto. Querido, quando eu e você entramos nessa dimensão de quebrantar o nosso coração através de jejum, quando a gente intencionalmente diz, Deus, eu vou me derramar diante de ti, o nosso coração começa a ser transformado. Ele fala, rasgai o coração e não as vestes. Que está dizendo, você pode ter uma boa aparência por fora e o seu coração estar muito podre por dentro. E convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Esse é o nosso Deus. Mas Ele está dizendo, o nosso coração precisa ser convertido. E aqui é a parte incrível que eu dou para você. No Antigo Testamento, jejum era uma expressão de tristeza, de quebrantamento, de deixar o coração ser convertido. Havia um dia que era obrigatório a toda a nação de Israel de jejuar. Levítico capítulo 16 nos fala sobre o dia da expiação, e esse dia era uma ordem do próprio Deus, através de Moisés, vocês vão se humilhar, vão afligir a alma de vocês, e Deus fala, e quem não humilhar e afligir a sua alma será eliminado do meu povo. Porque em outras palavras Deus está dizendo, você precisa entrar nesse lugar, de o seu coração converter,
de o seu coração ser quebrantado. Porém, quando nós lemos, gente, o Antigo Testamento, principalmente nos textos de Moisés, refere sobre um dia da expiação, um dia de humilhar, de chorar, de quebrantar o coração, mas não se tem a palavra jejum. Então você está me perguntando, Mateus, então como você sabe que esse dia era um dia de jejum? Porque Jeremias e o livro de Atos nos dá uma referência, que esse dia, conhecido como um dia de lamento, como um dia de quebrantamento, também era chamado de um dia de jejum. Jejuar, gente, aflige a nossa alma, nos humilha, nos quebranta. E o que Deus está falando é, o jejum é necessário para que eu e você sejamos capazes de nos quebrantar diante de Deus, que eu e você sejamos capazes de deixar o nosso coração se converter ao Senhor. Cara, eu não sei o que acontece comigo quando estou jejuando, mas quando eu passo de 3 dias de jejum, cara, uma coisa rompe dentro do meu coração que eu não sei explicar. Eu por si só, gente, eu tenho uma natureza de me quebrantar na presença de Deus. Cara, eu não tenho dificuldade. Glória a Deus, querido, Deus já tirou o meu coração de pedra e Deus me deu um coração de carne molinho para Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você, cara, quando eu estou em jejum alguma coisa muda, principalmente depois dos 3 dias. Cara, eu fico tão chorão na presença de Jesus, cara, eu vou entrar para buscar Deus e parece que meu coração já se derrama. Parece que eu já consigo ver, gente, às vezes pecados na minha vida, motivações, coisas aqui dentro que eu nem sabia que estavam. Jesus começa a mostrar para mim, Jesus começa a dizer, Mateus, eu quero te mudar, eu quero te transformar, eu quero converter esse coração, porque o jejum, gente, ele nos leva a esse lugar de quebrantamento, de transformação, e aqui nós somos capazes de ver Deus chamando a esse quebrantamento. É por isso que quando os discípulos dos fariseus chegam até Jesus, e eles dizem, Jesus, os discípulos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista também jejuam, por que seus discípulos andam no rodízio de pizza? E Jesus ele fala, enquanto o noivo está presente, está falando a respeito dele mesmo, não tem por que eles jejuarem, o noivo está presente, mas Jesus fala, virão dias que o noivo será tirado, aqui Jesus estava falando de Atos capítulo 1, e Jesus fala, nesse dia, nessa estação, aí eles vão jejuar, porque o jejum, gente, é uma necessidade, para que eu e você, possamos ser capazes de quebrantar o nosso coração. Gente, poucas coisas mexem com a gente mais do que a comida, sim ou não? E quando nós entramos nesse lugar, de se abster de alguns alimentos, a nossa alma de alguma forma, começa a ser humilhada, quebrantada, e Deus começa a encontrar um lugar, gente, onde o nosso coração começa a ser transformado na presença de Jesus. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu preciso ser transformado por Jesus. Eu preciso dizer, Jesus, dobra-me, porque meu orgulho ainda é tão grande, porque as minhas vontades ainda são tão fortes, porque o meu ego ainda é tão grande, e apenas esse lugar onde eu vou para a presença de Deus, e eu me humilho, é o lugar que Deus me converte, onde o velho Mateus vai morrendo, e um novo Mateus santificado acontece nesse momento. Isso é a preparação, quando eu e você estamos deixando Deus fazer uma obra na nossa vida, para esse grande dia, que Jesus virá, que pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos, eu não sei, mas eu sei que acontecerá, e que esse dia, que nós prestaremos conta da nossa vida diante do Senhor, que o nosso coração possa ser encontrado, preparado diante de Deus. Deus enche a quem se esvazia. O jejum faz isso com a gente, cara. O jejum vai nos esvaziar, o jejum vai fazer nós quebrantarmos, entregarmos algo para o Senhor, e no momento que você se esvazia, é o momento que Deus começa a encher a tua vida. Eu sinto, igreja, Deus nos chamando a esse tempo de preparação. Essa semana é uma semana de preparação, de santificação. Essa é uma semana de você deixar Jesus trabalhar no profundo da sua vida, realmente quem você é, realmente suas motivações, seus sentimentos, talvez coisas escuras que estão dentro de você. Essa semana,
Ao você mergulhar em quebrantamento na presença de Deus, eu quero profetizar: Deus tirará o coração de carne, te dará um coração de pedra, e te dará um coração de carne, um coração sensível à presença de Jesus. Isso tem a ver com a necessidade de preparação. Em Apocalipse capítulo 2, verso 18, Jesus ele falou ao anjo da igreja de Tiatira: escreva essas coisas. Essas palavras são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ele está dizendo: diga um recado para essa igreja, que quem está falando é o Filho de Deus, que os olhos são como fogo e os pés são como bronzes reluzente. Querido, eu consigo ver duas figuras aqui. Quando Jesus está falando que os seus olhos são como fogo e os seus pés são como bronze reluzente, o fogo tem a característica de ser capaz de penetrar em qualquer coisa. Eu não tenho tempo para construir toda a doutrina bíblica sobre julgamento contigo hoje aqui, mas sempre que a Bíblia fala a respeito de bronze, está falando a respeito de julgamento. Na minha maneira de ler esse texto de Jesus, está falando em Apocalipse capítulo 2, ele está falando: o Deus que tudo vê e tudo julga. Querido, o fato é que Deus ele vê toda a nossa vida, e um dia nós seremos julgados, seremos prestando conta diante do Senhor. Com tudo isso, cara, eu não sei contar você, mas no meu coração vem uma chamada em dizer: Mateus, se prepare, Mateus, se prepare, Mateus, se santifique, Mateus, responda ao meu chamado na sua vida. Jesus ele fala que o dia da sua vinda será como nos dias de Noé, que as pessoas comiam e bebiam, davam-se casamento e festejavam. Querido, até no meu ponto de vista não tem nada a ver de errado com as três coisas. Comer e beber não tem nada de errado. Depois, se acabar o propósito, eu quero comer e beber muito. Um Guaraná Antártico com uma carne, glória a Deus. Casar, não tem nenhum problema com isso. Deus criou a família. Se alegrar, não tem nenhum problema com isso. Mas sabe o que Jesus está falando? As pessoas estavam distraídas. Distraídas, cara. Como nos dias de Noé, todos distraídos com a sua própria vida. Como melhorar de vida, como ganhar mais dinheiro, como fazer isso, e de repente o dilúvio veio e uma geração se perdeu. Jesus falou: será como nos dias de Noé a minha segunda vinda? Gente, vamos ser sinceros, nós nunca tivemos uma geração tão distraída de Deus como a que nós temos hoje. Somos capazes de passar, gente, horas e horas na rede social, e temos dificuldade de abrir a Bíblia por 5 minutos. Jesus falou: será como os dias de Noé? Querido, Deus nos chama a uma preparação. Deus nos chama a esse lugar de quebrantamento, onde a gente diz: Deus, nós vamos nos mover aqui, e o Senhor converterá o nosso coração. Nós vamos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. Existia um homem no século XIX, eu termino a mensagem hoje aqui contando a história a respeito dele. Eu falei para você, essa mensagem não tem um ponto final, ela tem uma reticências, porque amanhã, 20 horas, prepare-se, eu vou pregar para ti, debaixo do poder do Espírito Santo, sobre voltando à paixão do primeiro amor, do fogo do primeiro amor. Vai ser poderoso o que o Espírito Santo vai fazer aqui nesse lugar. Mas esse homem chamado John Wesley, um homem inglês, diz que ele carregava tanto do fogo do Espírito Santo, diz que era um homem tão apaixonado por Deus, ele se movia em jejum e oração como poucos, fazia vigílias e noites orando. À noite o sono tenta pegar a gente. Ele tinha uma estratégia, ele colocava toalhas molhadas no seu pescoço, a fim de que tirasse o conforto do seu corpo, para que ele continuasse orando. Uau! Esse homem ficou conhecido como homem do fogo. Contam histórias que uma vez ele estava pregando, tinha uma grande multidão, não cabia mais ninguém, pessoas ficaram para fora, e de repente eles começaram a olhar pelas janelas, parecia como se saísse fogo das janelas. Todos preocupados, ligaram para o bombeiro: está pegando fogo, está pegando fogo.
Quando o bombeiro chegou, não estava pegando fogo. E eles constataram que o que eles estavam vendo era uma visão espiritual, que o fogo de Deus estava tão forte naquele lugar, que as pessoas eram tomadas pelo poder do Espírito Santo. Perguntaram para ele: Wesley, o que você faz para atrair uma grande multidão de pessoas? O que tem na tua pregação? Ele fala: eu não faço nada, eu só me coloco no fogo do Espírito Santo e as pessoas vêm me ver aqui queimar. Mas perguntaram para esse homem certa vez: o que você gostaria de estar fazendo no dia da volta de Cristo? E ele fala: o que eu faço todos os dias, esperando o meu Senhor voltar. Querido, isso fala a respeito de uma preparação, de uma expectativa, de um caminhar com o Senhor. E eu creio, querido, que isso aqui é uma chamada para nós como igreja, a nos prepararmos. Ó céus, cara, tantas coisas que nós fazemos não tem sentido, tantas coisas que nós dedicamos e perdemos fios de cabelo, eu quem o diga, não tem sentido, se estivermos com os olhos na volta de Cristo. Que nós estejamos preparados, irmãos, para esse dia. Eu creio que o Espírito Santo essa semana, ele vai nos chacoalhar. Essa semana o Espírito Santo vai falar contigo como nunca antes ele falou no seu coração. A palavra de Deus fala que assim como o fogo derrete a cera, o Espírito Santo derrete os corações. Eu quero profetizar, querido, essa semana o Espírito Santo vai derreter o nosso coração e nos transformar num coração novo, num coração sensível a Ele, porque esse dia eu quero olhar nos olhos de Jesus, eu quero dizer: Jesus, eu me preparei para esse encontro, eu me preparei em santificar minha vida. O jejum não muda Deus, cara, o jejum muda a gente. Essa semana, querido, Deus vai estar nos chamando, nós vamos buscar a Deus. Eu quero falar que o final desses 7 dias, você ainda terá coisas para lutar, mas deixa eu falar para você, teu coração vai estar mais parecido com o de Jesus, a tua vida vai estar mais santificada, você vai estar preparado, teu amor por Jesus vai ser muito maior. Eu quero profetizar, gente, que nós estamos preparando para nos encontrar com o nosso Senhor. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém? Se coloque de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu gostaria que você se colocasse na presença.